computadorzinho. Para a mensagem dessa noite, a gente tem um texto que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, lá no comecinho da Bíblia. É o 6º livro do Antigo Testamento. Josué, no capítulo 1. Há uma semana a gente está em 2024 e vocês já fizeram os planos para esse ano? Nunca faço plano. Tem que ser óbvio. Como Deus manda. Tem pessoas que costumam planejar um pouco o ano, tem pessoas que começam a pensar, olha, esse ano eu vou fazer isso, esse ano aquilo eu vou fazer um pouco diferente, né? E é assim que a gente inicia. E tem outras pessoas, né, que deixam simplesmente a vida acontecer, né? Deus manda dar. Mas enfim, e aqui nesse texto que a gente vai ver no início do livro de Josué, a gente vê que Deus fala com Josué para orientar e dar esse apoio da presença de Deus na vida dele, na continuidade dessa promessa que ele tinha feito lá para Abraão. E agora, o povo de Israel ele foi liberto do Egito, ficou 40 anos ali percorrendo o deserto, e finalmente chegou o momento do povo adentrar essa terra prometida, a terra de Canaã. E esse texto ele fala dessa conversa, né, em que Josué ele fica no lugar de Moisés como líder do povo, e Deus fala com ele. Então, a gente vai fazer a leitura desse texto, Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa noite, porque podemos estar reunidos aqui para aprender mais de Ti, Te louvar, Te adorar e Te engrandecer pelo que és. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas até aqui. Te agradecemos, Deus, por esse novo ano que está se iniciando. E pedimos ao Deus que o Senhor tenha liberdade e que o Teu Santo Espírito venha a ministrar em nossas vidas, em nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus ele promete a Josué que estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa, nessa conversa que Deus tem a Josué. Então imagine Josué, com uma nação, tendo que liderar uma nação e encarar uma série de batalhas, uma série de lutas para tomar posse dessa terra que Deus tinha prometido a Abraão, tinha escolhido Moisés para libertar o povo de Israel
da escravidão que eles estavam sofrendo no Egito. E ali Josué, ele recebe, né, do Senhor essas palavras de incentivo e de ânimo para que ele cumpra esse propósito que Deus apresentou para ele também. É interessante que para nós Deus tem uma promessa dessa também. Em Mateus 28:20, Jesus diz: "E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." E esse lembrete, ele nos traz segurança para enfrentar o que vem diante de nós a cada dia. A gente está iniciando 2024, tem tanta coisa borbulhando nesse mundo, os cristãos, eles estão sofrendo perseguição. A gente tem essa expectativa, pelo que está acontecendo ali na terra de Israel, essa guerra, e também essa expectativa da volta de Cristo. Que isso está muito claro, muito evidente, mas a gente não sabe o momento que isso vai acontecer. Mas a gente tem a segurança dessa palavra que Jesus ele coloca para os seus discípulos lá em Mateus. Então Deus não muda. Essa promessa que Deus fez a Josué, quando Josué estava diante desse grande desafio, ela se estendeu também a Jesus para os seus discípulos, na continuidade do seu plano e da pregação do Evangelho para toda a humanidade. Então a gente tem essa segurança por meio dessa palavra. Como eu falei no início, a gente, quem tem planos ou propósitos, muitas vezes as pessoas pensam em uma promoção de um trabalho, pensam de melhorar a formação, de se preparar com algum curso profissionalizante ou fazer uma especialização, talvez comprar uma casa ou um carro melhor, E os planos que a gente também tem feito na nossa vida espiritual, Eu e Ellen, a gente colocou como propósito para esse ano ler a Bíblia juntos, ter a vida devocional, mas junto fazer a leitura da Bíblia completa nesse ano. Eu não sei se vocês têm alguma perspectiva, alguma expectativa, se vocês pensam sobre isso, mas eu acho que é bem interessante, quando a gente pode parar e pensar sobre essa questão também de fazer algo mais, de fazer algo melhor, não só para nós mesmos, mas também para Deus. Às vezes pode ser algo que Deus tem colocado no teu coração de estar participando de algum evento, de algum trabalho, ou fazendo um serviço na igreja. Aí é você que tem que avaliar e sentir isso, Mas, colocando o nosso exemplo, nessa semana a gente começou essa leitura bíblica, mas às vezes já vem alguns desafios, alguns contratempos, vamos dizer assim, E na quinta-feira a gente recebeu algumas crianças, os sobrinhos do Gabriel estiveram conosco, e ali a gente tem o costume de fazer essa leitura à noite, ali já quebrou. E agora? Como a gente vai seguir diante dessa situação? A gente tem que planejar essas estratégias para que isso siga. Nessa situação, a gente no sábado de manhã, ele falou, vamos fazer a leitura para a gente ficar certinho. Às vezes não precisa ser dessa forma já, recuperar o tempo, talvez pode deixar esse momento, olha, atrasou um dia aqui, mas a gente continua lá em janeiro de 2025. Para a gente ter esse compromisso e ter realmente esse início de promover mudanças na nossa vida. Deus, além de estar com Ele coloca, o estimulou a ser forte e corajoso, ter força e coragem. Quando a gente olha no dicionário, o significado de ser forte é que tem grande força ou vigor físico. E corajoso é aquele que é valente, que revela força, persistência, determinação perante uma dificuldade ou obstáculo. Para que você precisa ser forte e corajoso nesse ano? Se você quer uma promoção no trabalho,
você precisa desempenhar bem a sua função, de modo a se destacar nas tarefas que você faz. Você tem que estar inteirado sobre o funcionamento de todo o setor de trabalho, e o seu chefe, ele precisa também saber que você almeja uma promoção. Se você quer melhorar a sua formação, precisa estar buscando algum curso que contemple os objetivos, né, que envolva, enquadre aquilo que você está buscando de melhorar, seja profissionalmente ou mesmo pessoalmente. Hoje em dia tem muito curso pela internet também que a gente pode fazer para aprender alguma coisa diferente, ou mesmo para se desenvolver como pessoa, ou trabalhar algumas questões, né, psicológicas, emocionais. E tudo isso a gente precisa ter esse interesse de melhorar e promover uma mudança, a gente precisa buscar. Ela não vai vir assim, apareceu e pronto, acontece uma mudança e vida que segue. Não, a gente precisa tomar um passo. Assim como Deus chamou Josué, né, para essa tarefa de conduzir o povo, Josué ele também teve que ir nas frentes de batalha, teve que preparar, organizar as estratégias de combate, a conquista das cidades. Ele teve, e ele tomou posição disso, debaixo da orientação, do cuidado de Deus, ele organizou todas essas frentes de batalha para conquistar essa terra de Canaã. E para comprar uma casa, um carro melhor, com que recurso eu vou fazer essa aquisição? Eu vou precisar fazer uma economia. As condições para o financiamento, os recursos disponíveis, a renda, elas serão suficientes para isso? Né? Mas além disso, desse estímulo que Deus colocou, dessa força e desse vigor, dessa coragem para seguir em frente, dessa determinação diante das adversidades, né, e das dificuldades que vêm, a gente também tem que ter essa determinação, né, que nem eu citei, né, o exemplo dessa leitura bíblica, né, ou se a gente vai procurar fazer um devocional, que seja uma coisa constante em nossa vida. Né? Como a irmã Rosinete bem colocou anteriormente, tem momentos que a gente não vai estar com aquela vontade, aquela disposição, aquele ânimo para fazer alguma coisa, né? Para fazer, talvez até mesmo para ler a Bíblia e orar, né? Depois de um dia de trabalho, o cansaço vem, hoje eu vou ficar light, vou relaxar, né? Mas a determinação, essa coragem, ela precisa estar presente nas nossas vidas. Mesmo que a gente está meio desanimado ou meio cansado por conta da correria do dia a dia, a gente deve dedicar esse tempo a Deus. Isso é importante, que isso vai alimentar a nossa alma. E depois desse estímulo a que Josué fosse forte e corajoso, ele advertiu para que não se desviasse da sua lei, para que fosse bem sucedido. Né? Lá no versículo 7, diz assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Essa lei a gente tem nas nossas casas, né, no nosso dia a dia, a gente traz para a igreja, é a palavra de Deus. Unindo a força e a coragem e não se desviar da lei. Né? Muitas vezes a gente tem a palavra e a gente não vive muito de acordo com aquilo que a palavra nos instrui ou nos ensina. Por algumas razões. Às vezes por falta de conhecimento, de entender mesmo, de ler e conhecer a lei, ou outras vezes porque a gente acaba se esquecendo dela. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa por muito tempo, isso, a nossa mente não vai mais dando importância para aquela informação e com o tempo a gente esquece. E por isso que é tão importante que Deus enfatiza essa questão também para Josué, de estar
atento à lei, à orientação que Deus deu por meio de Moisés, e que Josué não se desviasse dessa lei. Quero aqui trazer exemplos de objetivos espirituais para nos provocar um pouco. Talvez a gente pense em vou orar mais, ou vou ler a Bíblia toda, como eu já coloquei, ou vou ter um tempo de devocional diariamente. Mas como é esse plano de ação para as nossas vidas? A gente tem esse compromisso firmado? Josué, ele mantinha esse relacionamento, e ele também buscava a Deus. Em cada frente de batalha, ele buscava a orientação de Deus sobre o que ele deveria ou não fazer. E teve um momento em que ele não o fez, E foi no evento lá que Josué ele fez um tratado com os Gabaonitas de não ter guarnecido a cidade dos Jebuseus. E por esses dois motivos, dois erros, a tribo de Judá ela ficou isolada, foi separada, as tribos do norte das tribos do norte. Então essas consequências elas vêm em algum momento e vão implicar, de alguma forma nas nossas vidas. Aqui para o povo de Israel, essa falta de consulta, Josué ele foi enganado pelos jebuseus, e isso desencadeou essa separação territorial das tribos que estavam no norte da tribo de Judá. E para as nossas vidas, a gente tem momentos em que a gente tem esses altos e baixos, se a gente for bem pensar. Quando eu lembro no meu tempo de faculdade, teve um período que foi bem complicado para mim, assim, como vida espiritual, situações acontecendo na igreja onde a gente frequentava, e também confrontos de ideias. O que a gente passa na universidade como cristão é bem desafiador, assim. E teve um tempo que eu não vim muito para Joinville, e eu comecei a me afastar dessa comunhão com os irmãos, dessa comunhão com a palavra. E teve um momento que eu sempre me deslocava muito, ou a pé ou de bicicleta, nos centros ali da faculdade. O meu centro era distante 3 quilômetros da minha casa. Então, nessas caminhadas, nessas andanças, a gente começa a pensar, e pensa muito sobre a vida, sobre o que a gente está vivendo e experimentando. E num certo dia eu comecei a pensar sobre como estava sendo a minha vida como cristão, como servo de Deus, e comparando um pouco essa minha vida com a vida dos meus colegas que estavam vivendo no mundo, nas festas, nos deleites da carne. E eu pensei, bom, isso eu não quero para mim, o que eles estão fazendo. Mas eu estou feliz, eu estou alegre vivendo da forma como é que eu estou vivendo. E daí o Espírito Santo ele começou a falar comigo nesse sentido. Eu percebi que se eu estava me isolando tanto das pessoas ali que estavam vivendo no mundo, porque eu não queria fazer parte disso, mas essa participação, essa comunhão com os irmãos, ela é importante para eu ter minha comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus não estava sendo efetiva, não estava sendo legal naquele momento da minha vida. Então eu percebi que eu precisava me voltar, que eu precisava mudar algo na minha vida para que eu voltasse de novo a caminhar mais de acordo com a vontade, com os planos de Deus, e que eu mesmo tivesse a alegria verdadeira, a alegria de servir ao Senhor. Então, a gente comete falhas, a gente comete erros, vai ter momentos em que a gente vai estar mais próximo do Senhor, vai ter momentos em que, às vezes, as situações do dia a dia, doenças, o trabalho, as lutas vêm e parece que a gente vai meio ficar deslocado, mas a gente precisa lembrar que o Senhor, Ele está conosco. Assim como o Senhor falou para Josué, Ele estaria com ele, lá no versículo 9,
Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. A gente precisa lembrar disso, né, para as nossas vidas também. O Senhor cuida de nós, mesmo que a gente está meio abatido, meio desanimado, o Senhor, Ele está cuidando de nós, está nos guardando. Então, como que a gente pode, em algum momento, redefinir ou ver a organização da nossa vida? Né? Às vezes a gente precisa mudar alguma rotina. Né? Se eu tenho um hábito de fazer um devocional em horário noturno e sempre chego cansado, né? Às vezes eu leio, mas não tenho aquele tempo de meditação, de reflexão. Se você for pegar e começar a mudar esse período e começar a ter esse momento com Deus pela manhã, né? Acorde mais cedo, dê prioridade para ter um momento com Deus. Essa é a forma que nós temos para não nos desviarmos da lei, lendo a Bíblia e estar meditando nela e refletindo onde é preciso tomar posição sobre mudanças que preciso exercer em minha vida, ou mesmo receber de Deus, né, a orientação, o guiar do Espírito Santo, né, que em momentos vai dirigindo. Olha, né, que nem naquele momento que eu comentei que eu estava caminhando na rua pensando sobre a minha vida espiritual, o Espírito Santo, ele, olha, Eliseu, percebe que você está perdendo essa comunhão com Deus aqui, percebe que você está perdendo também essa alegria de estar vivendo junto com as pessoas, né? E essa comunhão, essa busca de Deus, ela vai ajustando as nossas vidas, não só na questão espiritual, mas na questão do dia a dia, né? De como eu posso lidar com uma pessoa que é complicada, que só quer passar por cima de mim no trabalho, e como eu posso lidar, né, com o meu chefe, que às vezes é meio chato, ou como que eu posso lidar numa situação em que eu sou desafiado a fazer algo que eu talvez não tenha muito conhecimento, ou não sei como fazer, ou como dirigir. Deus, Ele vai nos dando a segurança, a gente vai recebendo essa instrução por meio da palavra. Né? Josué, ele foi chamado ali para a batalha. E ele tomou essa posição, e debaixo da mão do cuidado de Deus, ele foi seguindo e encarando o dia a dia, as lutas do dia a dia, literalmente. Da mesma forma, esse ano de 2024, ele é um ano de lutas, é um ano de desafios, mas a gente pode lembrar que a gente tem um Deus vitorioso, um Deus poderoso que está conosco. E esse Deus, ele promoveu vitórias para o povo de Israel, promoveu vitórias para Josué, e ele também promoverá vitórias para a nossa vida. Então, é assim que, através da leitura da palavra, da devocional, desse tempo com qualidade com Deus, é que eu vou estar me munindo daquilo que Deus tem para mim. E eu vou estar sentindo essa segurança no Senhor, de que Deus, Ele é sempre presente. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais por meio de Cristo. Isso está lá em Efésios 1:3. Assim, segundo a palavra, é que seremos bem-sucedidos. Se a gente está debaixo da mão, do cuidado, da orientação de Deus, a gente vai ser bem-sucedido na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja nos estudos, nos objetivos que a gente tem também como família. Hoje em dia a gente vê na televisão, tem muitos desastres, muitas coisas tristes que acontecem em família, mortes, assassinatos. Isso é a falta de Deus, a falta da presença de Deus nesse meio. E nós, como povo de Deus, a gente precisa dar esse espaço para que o Senhor adentre e viva em nosso meio. E assim a gente também vai ter orientação. Olha, a gente pode se reunir como família, como igreja, começar a fazer um culto doméstico, enfim, para que o Senhor, Ele seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido por meio de tudo isso. O povo de Israel, quando ele estava nessas frentes de batalha, logo ele ficou reconhecido pelos povos
que estavam ali em Canaã. E alguns reinos, eles se uniram para lutar contra o povo de Israel. Mas nem mesmo essas uniões fizeram com que o povo de Israel perdesse a guerra. Então é assim, é a gente, né? Como povo de Deus, como família de Deus, a gente deve manter essa união, essa comunhão. E assim, segundo a palavra, é que seremos bem-sucedidos. E esse sucesso ele também alcançou Josué na derrota dos inimigos. E teve até uma batalha que Josué orou e o sol parou. É uma história que marca muito a gente, para mim marcou, especialmente na infância, né? Imagina, como é que o sol vai parar no céu? E é um fato que aconteceu. E até a ciência revela, né? E diz que hoje o ano bissexto, até por sinal esse ano é um ano bissexto, ele acontece em função desse evento ali. Então é uma prova do cuidado do Senhor, né, para que Josué fosse vitorioso nessa batalha. Ele precisava de tempo, né? Tinha muitos inimigos que estavam se reunindo para guerrear, para batalhar. E ele colocou isso diante do Senhor e o Senhor atendeu essa oração. Então, quando o Senhor está com o povo dele, não existe batalha perdida, não existe guerra perdida. E Deus, Ele nos desafia a que deixamos levar para o que é perfeito. Isso significa avançar sobre novos territórios. Como que a gente vai avançar para esses novos territórios no ano de 2024? Na nossa vida, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer melhorar e mudar no nosso trabalho, na nossa convivência como família, talvez ter mais comunhão como família, visitar mais os parentes, como igreja, né? A gente estava ontem reunido, planejando, pensando para a EF, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3, né? Como igreja a gente tem esse desafio e essa frente com o trabalho com crianças, né? E a gente deve estar pensando sobre isso e planejando, e ver quais as frentes que eu vou tomar nesse planejamento para avançar sobre esses novos territórios, sobre esses planejamentos em que eu tenho feito agora no início do ano, para que eles de fato aconteçam ao longo desse período. Como igreja, que a gente possa também ser bênção, ser luz aqui nesse bairro. Ainda com um evento, com o trabalho das crianças, alguns pais já têm nos visitado. A gente fez uma visita também para essas semanas atrás, também com o intuito de convidar e entregar também algumas lembrancinhas para as crianças, e alguns pais não, a gente vai, próximo domingo a gente vai e tal. É um desafio também para eles, de estarem vindo, de estarem participando, mas que a gente possa estar lembrando deles, nos momentos que a gente tem de devocional, nos momentos de oração, e também quando eles vierem, a gente está envolvendo eles como família, como povo de Deus. Esse é o querer do Senhor. Então, que nesse ano de 2024, assim como Deus, Ele falou com Josué e deu esse apoio, olha, estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, seja forte e corajoso, que a gente possa sentir do Senhor esse cuidado, sentir do Senhor essa presença nas nossas vidas. E também que a gente possa estar lembrando sempre, firmando esse compromisso daquilo que Deus fala aqui com Josué, de não esquecer da lei, de não esquecer a palavra. Lá no versículo 8 diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Por quê? Porque falar ele traz à memória. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. As vitórias de Josué vieram, mas Josué ele também teve esse compromisso,
teve que se comprometer com Deus, de estar de acordo com a lei dele, a lei que ele tinha entregue. E nós também temos esse desafio para as nossas vidas como cristãos, de estar estudando, de estar buscando, né, a palavra de Deus para as nossas vidas, porque ela é quem vai dar a direção, a orientação certa. A gente pode ter um plano sobre alguma coisa, mas se a gente não colocar diante de Deus, olha, até pode ser executado, mas vai se frustrar. E se a gente está buscando com a palavra o cuidado e o direcionamento de Deus, a gente vai ser vitorioso, a gente vai estar seguro nas decisões e nas batalhas. E a gente vai ver Deus operando, nos trazendo alegria. Que essa palavra ela possa estar abençoando as nossas vidas nessa noite, que ela possa estar na nossa mente nesse ano, né, como um desafio de a gente estar realmente meditando como está a minha vida com Deus, como está o meu compromisso com Deus e também como está o meu compromisso comigo, com o que eu estou disposto a fazer nesse ano, né? Talvez sair de uma mesmice e ir para algo maior, sair de um estado de conforto e buscar algo mais para a glória de Deus. Amém? Oremos. Pai de amor, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, por essas histórias que nos mostram o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é um Deus presente na vida do teu povo, ó Deus. Te agradecemos, Pai, porque nós temos esses exemplos e porque nós vemos a tua mão e o teu cuidado para o teu povo, mas também, Deus, como filhos de Deus, por adoção, nós recebemos esse cuidado e nós sentimos também a tua mão dirigindo e conduzindo as nossas vidas. Deus de amor, pedimos que possamos estar a cada dia também alinhando as nossas vidas para estar de acordo com a tua vontade, para que as nossas batalhas sejam batalhas efetivas, que nos tragam crescimento, ó Deus, como pessoas, que nos tragam crescimento espiritual também no nosso relacionamento contigo. Ó Deus, e que através de tudo isso o teu nome seja glorificado. Que as pessoas possam ver o Senhor presente e agindo em nossas vidas, e que elas possam também querer esse Senhor para a vida delas, ó Deus. Eu peço por isso, Senhor, em o nome de Jesus. Nos abençoe nessa nova semana, nos guarde e nos proteja. Amém. Amém.